É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, bem-vindos novamente à Jornada do Loteamento. E hoje a gente promoveu uma mesa de discussões para tratar de um tema que é o tema da moda, Raquel. É isso? Eu acho que ficou muito... Primeiro, né, gente? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Já estamos acelerados, né, Raquel? Não sei. Eu falo que ele na moda porque realmente... Nos últimos tempos, a gente tem visto muito os empreendedores implantarem o que chamam de chacreamento rural, né? E a gente tem visto muito produto no Brasil, né? O ano passado, no Complan, a gente viu muito esse produto. Eu tenho trabalhado em alguns e vendo no mercado, o mercado lançando muito essa divisão rural, que a gente vai explicar um pouco mais aqui, e tratando isso como um empreendimento imobiliário e lançando isso como pequenas fazendas, pequenos hectares, pequenas chácaras. Fazendinhas, né? Chacreamento, fazendinha. Então, assim, realmente a gente tem visto isso que está na moda, mas é um empreendimento, não sei se eu posso falar polêmico, mas no mínimo sensível, tá? Então... Nada como advogado para encontrar as palavras certas. Sensível. Exatamente. E a gente tem o prazer de receber uma grande amiga de longa data. A gente não pode falar da data, porque senão o pessoal descobre a nossa idade, né? Complicado. Mas a Graciela Barcelos Pereira foi nossa colega. A gente não, né? Quando eu cheguei na Gran Viveira, a Graciela já estava lá. Estava um pouquinho de tempo também. Tô brincando. Pois é. E eu acho que foi você. Você fez entrevista comigo junto, não foi? Tá vendo? Você é a culpada de ter entrado no mercado. Que hoje tá vendo? É minha. Tô pensando. Sou e do Fernando. Mas é uma grande amiga, uma pessoa que a gente admira muito o trabalho. Trabalhamos muito tempo juntos. E, enfim, eu ia falar que dispensa apresentações, mas não dispensa apresentações. Pode fazer, Raquel. Com ela a gente poderia falar de muita coisa, né, no mercado de loteamento. Ela é fera, ela é uma profissional de ponta aí no mercado. E foi difícil, viu, gente? Não foi fácil trazer a mineirinha aqui, não. Ela é desconfiada, mas que bom que ela aceitou, uma grande amiga nossa. Mas vamos lá. Uma arquiteta e urbanista formada pela PUC Campinas. Durante 15 anos trabalhou como diretora de produtos em uma grande loteadora de Minas Gerais. Desde 2019 vem atuando como consultora, assessorando empreendedores e loteadores na gestão do negócio parcelamento de solo. Ampla experiência na gestão de várias etapas do negócio, isso a gente vê e presenciou, que vai desde a escolha do produto, concepção do produto, regularização do imóvel, processo de aprovação e licenciamento, ela é fera, registro, estratégia de vendas e acompanhamento de obras. Barba e bigode. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de ponta a ponta, né, Gra? Então, é uma honra ter você aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente está aqui entre amigos, né? E vamos lá, vamos falar. Vamos começando falando dos empreendimentos rurais. A gente coloca isso no pacote loteamento, né? Mas acho que já começando... É um capítulo à parte, né? Já é importante colocar que nós não estamos na Lei 6766, nós não estamos falando de parcelamento de solo, nós estamos falando de um empreendimento rural que está dentro do pacote das empreendedoras, das loteadoras, né? Mas não estamos falando de loteamento. Mas foi muito pedido esse tema, né? E a gente tem que falar desse tema, a gente não poderia deixar de falar, porque está dentro do mercado. Mas... Graciela, para a gente entrar aqui nesse tema aqui, como que você avalia um terreno ou um mercado para implantar esse tipo de empreendimento? Assim, que você chega lá, como que você fala assim, não, aqui nós vamos fazer um chacreamento? Gente, primeiro eu queria agradecer. Realmente eu tô aqui com grandes amigos, né? Amigos que o trabalho me trouxeram e que eu carrego para a vida,
né? Então, é uma honra estar aqui com vocês, 2 profissionais de ponta, e que eu tenho o privilégio até hoje de poder compartilhar, né, muito da minha vida profissional com vocês. Hoje no novo modelo, no novo formato, né? Foi uma grande mudança na minha vida, depois de 15, 16 anos como uma executiva de uma grande empresa, partir para a carreira solo, né? E tudo isso está muito legal. E aí, com isso, vem surgindo coisas novas, como é o caso do chacreamento, né? Eu acho que o primeiro projeto que eu trabalhei de chacreamento, naquele momento era tudo muito novo, porque é um produto que, se a gente for pensar, ele existe há muitos anos, mas muito dentro da informalidade, né? Era um projeto que era desenvolvido pelos grandes fazendeiros, eles tinham lá a fazenda deles, estavam cansados do cultivo das grandes terras e começavam a fracionar essas áreas e a comercializar. E num determinado momento, o mercado começou a enxergar que isso poderia ser um produto interessante, né? E aí, o grande ponto aí que você colocou, como é que a gente começa, né, a pensar nesse tipo de produto? Eu acho que a gente tem uma premissa inicial, né, que é aonde esta área está localizada dentro de um município. E qual é essa primeira premissa que a gente tem para avaliar? Que é muito o que chama a atenção do empreendedor, né? Se essa área está dentro do perímetro rural do município, né? Porque o nosso famoso loteamento e o parcelamento de solo, a premissa é que ele esteja dentro da área de expansão urbana ou urbana de um município. E quando a gente está na área rural de um município, não é possível fazer o loteamento. Então, foi daí que começaram a surgir as oportunidades. E aí a gente tem, lógico, dentro desse perfil, desse chacreamento, dessa fazendinha que você falou, Dani, que hoje eu acho que ela evoluiu, né? Porque até a palavra fazendinha parece que ela traz uma caracterização que não é o que os empreendedores estão buscando para esse produto hoje. Eu acho que ele está se tornando um produto nobre. E ele vai muito em função da localização desse terreno dentro da zona rural do município. Então, quanto mais bem localizado dentro do município, né, mas permanecendo na zona rural do município, é que a gente vai começar a dar a cara para esse projeto urbanístico, né? Então, quanto mais próximo dos pequenos centros, né? Lógico que a gente vai estar, com esse tipo de produto, ele vai estar sempre mais na metropolitana das cidades, mas puxando um pouquinho para a zona rural, mas quanto mais perto ele estiver, mais nobre ele vai ser, mais valor agregado a gente consegue administrar e desenvolver esse produto, né? Então, eu acho que o grande ponto é esse, que estamos na zona rural, vamos pensar em fazer um produto chacreamento rural. E aí a gente tem uma página em branco, né? Aí a gente tem muito o que desenvolver, mas hoje a gente tem o que desenvolver com limitações. Com cuidado, com muita cautela, né? Não é mais como era antigamente, que eu pegava uma fazenda e, não, vou lá e vou parcelar. Vamos pensar como fazer isso. É engraçado, né? Assim. Pessoal, para vocês entenderem, a gente estava fazendo um aquecimento aqui antes da gente entrar no Jornada do Loteamento, e aí a Raquel e a Gra estavam discutindo entre elas, obviamente que são termos técnicos, não, são assuntos técnicos, mas que não é mais simples como era, né, assim, porque assim, o que eu escuto até hoje é, poxa, dá para encaixa um produto de chacreamento? Encaixa, né, pela questão de localização e por estar na zona rural, mas, que ótimo, porque vai ser fácil de aprovar. 6 meses, 8 meses nós vamos estar com ela. Eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho. Cara, e não é mais isso, né? O produto, vamos falar, o chacreamento, ele é um excludente, né? Não dá pra, eu gostaria mesmo, geralmente, vamos falar assim, reto, né? Eu gostaria mesmo era de fazer um loteamento, mas não dá para fazer um loteamento. Vamos pensar num chacreamento rural? Não, que bom, ainda é fácil. Fácil. É fácil. E eu sempre escuto isso. Não, beleza, 6 a 8 meses nós estamos
com as matrículas individualizadas. E parece que mudou. Sim, as coisas mudaram. Pode até ser que a gente consiga agilidade, mas existem regras, né? Existe uma diretriz para isso. Não é um processo para ser feito dentro da informalidade. Até porque se tornou, né, que é um produto que é visado, né? Então, que os órgãos agora também estão com os olhos ali, né? Porque pode-se fazer, é permitido, nós estamos dentro, né, da legalidade, mas tem a forma como existe no loteamento de ser feito. E se bem feito, se bem estruturado, é um super negócio, né? A gente tem visto aí resultados brilhantes no mercado desse tipo de produto. Eu acho que a gente, primeiro, uma coisa que a gente não pode deixar de falar como uma premissa desse negócio é a observância da fração mínima de parcelamento rural, né? Então, sempre quando a gente for falar de chacreamento rural, a gente vai falar assim, qual que é a fração mínima de parcelamento, qual que é o módulo fiscal, qual que é o módulo rural da cidade. E quem determina isso é o próprio INCRA. O INCRA, nacionalmente, ele prescreve ali nas regras deles, e essas regras às vezes são até mudadas. Qual que é a fração mínima de parcelamento? Então, a sua unidade desse empreendimento, ela vai ser uma unidade que vai ter que respeitar a fração mínima de parcelamento. Em modo geral, aqui em Minas Gerais, a gente tem de 2 a 3 hectares, mas tem estados, ainda mais ao norte, e que são frações muito maiores. Porque a fração mínima de parcelamento rural, ela vem de um conceito de o que é necessário para o produtor rural ter em termos de áreas para ele produzir, tá? Então, não é um simples terreno, né? Não é um simples terreno, ele precisa ter uma área mínima para uma produção rural, né? Agrícola, né? Com fins rurais. Então, outro ponto, né, Graciela, que a gente entra. Falamos de fração mínima de parcelamento, vamos falar de contexto rural. Esse é o grande ponto que, às vezes, o empreendedor não consegue encaixar dentro da empresa dele. Um ponto sensível, é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado em termos de produto, dar um contexto rural para esse empreendimento. Então, não posso simplesmente respeitar o módulo e transformar aquele empreendimento rural num super empreendimento com cara de urbano, né? O que você tem de infraestrutura, o que você oferece, né, para as pessoas que vão compartilhar daquele espaço, tudo isso é muito importante para que esse empreendimento esteja dentro das regras, né? Mas posso polemizar um pouquinho? Vocês pediram para não polemizar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Vamos ver se a gente vai deixar. Porque é o que a gente falou, né, Graciela? Esse tema, nada tem resposta pronta. Porque eu fico pensando o seguinte, não é subjetivo? O que é rural? Porque, vamos lá, eu tô por um caso concreto. A Lotnet nós estamos negociando para que seja feito um lançamento em uma área rural, mas que vai atender o público de São Paulo capital. Sim. Né? Eu já entendo que terão que ser feitas algumas coisas sofisticadas, que não tem destinação rural. Mas sofisticação é o que para você? Eu acho que tem que ter um calçamento legal, tem que ser bom, vai ter que ter uma área de lazer com a pegada do que nós vamos conceituar. Vamos imaginar que tem uma... Parece que é isso, né? Assim, nós vamos partir mais para um conceito equestre. Então, assim, vai ter essa questão de cavalo, aras e etc. Isso é rural. Isso é rural, então não tem problema. Você não vai ter um aras dentro da zona urbana, numa cidade, Perfeito. Mas o que seria urbano que não poderia ter, na sua visão? Não é que não poderia, já que vocês estão falando que é muito... na verdade, não é que novo, não pode ter a questão que tem numa zona urbana, mas é o contrário, você tem que ter questões que caracterizam uma ocupação rural, como, por exemplo, a questão voltada ao cavalo, né? A questão voltada ao cultivo ali de sobrevivência, né? Você tem... E se você for pensar, não é uma coisa que deveria estar só na regra da legislação.
você vai ter 20 mil metros quadrados, né? O nosso padrão aí de condomínios fechados, que durante muitos anos prevaleceu, era um lote de 1.000, são 20 lotes de 1.000. Se você não tiver um uso e uma caracterização, para que aquilo? Você vai gramar? Imagina cuidar de 20 mil metros de uma área gramada. Quantos funcionários você vai ter que ter para ter isso? Né? Então, por que não você não ter uma super horta dentro da sua área de 20 mil metros? Né? Por que você não ter um pomar dentro dessa área? Isso tudo está ligado à zona rural, está ligado ao cultivo rural. Então, esse é o grande ponto. As pessoas não podem se perder na caracterização. Eu posso ter um mega clube. Pois é, e o que descaracterizaria? Eu tô só para entender o contrário. A gente tem os pontos que são previstos, né? Que é o do que define uma zona urbana, né? Aí vamos falar com o advogado, né? Código Civil que fala lá, né? Que se eu tiver no mínimo 3 infraestrutura que caracterize uma infraestrutura urbana, já me remete a uma área urbana. Isso até é um conceito do Código Tributário Nacional para fins de cobrança de IPTU. E o IPTU, né, se baseia dentro de um imóvel, dentro de uma zona urbana. Então, aí, tema polêmico, gigante, polêmico demais no chacreamento rural, IPTU e ITR. Então, cuidado que a gente tem que ter, porque o IPTU ele é baseado na destinação e não simplesmente na localização, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou comprar uma área de 20 mil metros, eu vou pagar ITR. Mas e se sua destinação for urbana? Tá? Então, é um cuidado no detalhe. Eu e Graciela, a gente acompanha projetos juntos e a gente fala que é uma visão de concepção rural que ela tem que observar. Vou abrir ou não vou abrir vias nesse local? Né? Eu vou utilizar as vias existentes da estrada rural que já existia? Como que vai ser a minha obra? Ela vai ser uma obra com muita interferência urbana ali, né? Eu vou ter energia, eu vou ter iluminação pública. A concessionária vai ter que ir ali ou eu vou ter que ir numa eletrificação rural? Né? Então, assim, são conceitos muito diferentes. Então, esses são detalhes, assim, no olho, assim, que a gente fica assim, não, melhor fazer assim, melhor fazer assado, tá? E aí, a gente, olhando um pouquinho aqui para o meu lado, e na hora de fazer um lançamento de um produto desse? A gente já passou por uma aprovação muito detalhada, com muita cautela, né? Com muito cuidado. E aí a gente atua nas palavrinhas mágicas ali. Você, que trabalha lá na ponta, né? O que eu e a Kel a gente faz e a gente fica sendo as chatas do processo. Dependendo da palavra que você conceituar no seu material de venda, pode descaracterizar. Eu lembro, a gente teve um desafio grande, né? Que foi um produto que a gente lançou juntos. E que a gente ficava cortando as palavrinhas de vocês, porque é diferente o conceito. Loteamento e parcelamento do solo rural são estruturas diferentes. E olha que esse caso, você me lembrou uma questão, Dani, que é super importante. A gente teve um empreendimento que nós 3 trabalhamos juntos, um empreendimento rural, né, de chacreamento rural, e que ele foi concebido como teve um contexto rural, mas sempre se puxava para a questão do lazer, do náutico, enfim, tal. E a gente puxando para a fazenda, Até que teve realmente uma fiscalização na região, né, do Ministério Público, e a gente caiu nessa vala, né, da fiscalização comum, e a gente teve que demonstrar que o produto que a gente estava acompanhando era um produto legal. Por quê? É muito comum o chacreamento rural a subdivisão das glebas. Então, tem uma gleba de 20 mil metros e aí vai fracionando em 5 mil metros e começa a vender chacrazinha de 5 mil metros, o que estava acontecendo muito naquela região. Então, esse produto específico, que obedecia a fração mínima de parcelamento, que na época
era vigente a Instrução Normativa 17B do INCRA, que direcionava toda a aprovação do chacreamento rural. E estava todo certinho, a gente teve que explicar que o nosso estava certo e que os do lado não estavam certos. Nós éramos efetivamente um chacreamento rural. Olha, o contrato desse produto foi um contrato super cuidado. As palavras, as cláusulas, a questão da atividade que se pode ter lá. O conhecimento, eu lembro direitinho desse contrato, conhecimento claro, dado ao cliente de que ele não poderia subdividir. Eu lembro. E aí, quando a gente teve essa fiscalização e gerou uma demanda até do Ministério Público, foi tão positivo ver que a gente não teve nem que fazer um TAC, a gente não teve que fazer um termo de ajustamento de conduta. Houve um primeiro contato, né, por desconhecimento e por não ser praxe de mercado, né, a pessoa fazer da forma correta. E a hora que a gente abriu o nosso processo, né, não teve discussão nenhuma, porque a gente tinha trabalhado na forma correta. Porque o termo de ajustamento de conduta é você está tendo uma conduta errada, deixa eu ajustar a sua conduta. Não teve que ser ajustado. Não, o Ministério Público ele só pediu para a gente, num termo de acordo e não de ajustamento de conduta, que a gente mantivesse as cláusulas X, Y, Z, para que não descaracterizasse o chacreamento rural e deu o aval todo na aprovação que a gente fez, com base na Instrução Normativa 17B do INCRA, que era a Vale da época, que hoje não existe mais. Tá? Então, assim, vamos pensar, tem respostas prontas para esse produto, o que fazer, igual você falando, o que eu não devo fazer para descaracterizar esse produto? Não tem resposta pronta. É produto com produto, é detalhe com detalhe. Cada um é um projeto diferente. E com muito cuidado, com muito cuidado. E hoje a 17B não mais existe e passou a ser uma regulamentação específica do município. É isso. Eu vou dar falar um históricozinho aqui para vocês, que vou tentar tirar o juridiquês aqui, ser o mais leve possível, mas a gente tem muita divergência em relação a essa questão da legislação e das regras atuais. A gente tem um Estatuto da Terra lá de 64, deixa eu até conferir aqui se é 64 mesmo. Deixa eu aproveitar então esse momento. Lucas, o áudio da Gra tá bom? Tá um pouquinho mais afastado, tá legal? Tá tranquilo? Fechou. Fala alto. Onde que eu parei? Não é só ele que nasceu pro microfone, não, eu também. Então, trazendo um pouquinho de esclarecimento sobre essa legislação, sem dar muito juridiquês à coisa, vamos ser um pouquinho mais leve, é o seguinte, eu tenho o Estatuto da Terra lá de 64, que me fala quais são os usos de uma terra rural, né? Quais são as características? E ele teve decretos regulamentadores. Um desses decretos, ele foi claro ao dizer que eu posso usar a terra para fins de sítios de recreio. Um decreto federal que ele não foi revogado por nenhuma ação judicial e por nenhuma lei posterior de forma expressa. Tá? Então, hoje eu tenho um decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, que dentro de uma fração mínima de parcelamento, eu posso fazer sítios de recreio, tá? Esse decreto, ele era regulamentado, na prática, pela Instrução 17B do INCRA, que ela é de 1980. E ela vinha toda com uma discriminação de como fazer um parcelamento para fins urbanos em área rural, em área que não seja urbana ou que não esteja em expansão urbana. Então, ali tinha tudo. A gente ia para o INCRA e fazia essa aprovação e depois levava para registro. Estava tudo muito claro, porque se eu tenho uma legislação federal que me autoriza os sítios de recreio e eu tenho um órgão que é o aprovador dentro desse decreto, esse órgão me fala quais são as normas. Só que aí, como sempre, o certo paga o pato, né? Começou o negócio, esse tipo de produto desgringolar,
ser muito fracionado, né? Começar a ocorrer a existência dessas glebinhas de 5.000 metros e tal, que na verdade não eram glebas rurais. E aí... Ou seja, de forma irregular, né, Raquel? Só para deixar claro para todo mundo, sim, o empreendedor, vamos partir do pressuposto que ele faz da maneira correta, né? Faz o parcelamento de 2 hectares corretamente, vai lá, faz o registro correto, tem um registro, ele vende para um cliente e esse cliente subdivide, né? E faz a venda de frações menores do que 2 hectares ou 3 hectares. É o que a gente mais via no mercado, né? Muita gente fala, eu tenho uma chacrinha. Uma chacrinha de quanto? Uma chacrinha de 5.000 metros. Não é chácara. Não é chácara. Chácara é módulo mínimo. E isso é desde sempre. E aí isso foi sendo configurado como parcelamento do solo irregular. E aí acendeu uma questão no Ministério Público, nos órgãos aprovadores, que o INCRA falou, deixa eu sair disso aí. Não é minha praia, não. Eu não faço parcelamento de solo. Literalmente. Outro barco. Em 2015 veio a instrução normativa de 82 e revogou a instrução normativa 17B. Aí a gente ficou, assim, naufragando. O que a gente faz? Né? Não tem mais a 17B. Pode ou não pode ter sítios de recreio? E aí veio uma nota técnica do próprio INCRA em 2016. Essa revogação pela instrução normativa 82 ocorreu em 2015 e veio uma nota técnica de 2016 esclarecendo o que fazer, tá? E por que foi revogada a instrução 17B? E dentro de um contexto legislativo, ela entendeu que a instrução normativa 17B, que regulamentava esse decreto federal dos sítios de recreio, ela não poderia fazer porque dentro vamos falar assim, da cronologia legal até a Constituição Federal, aquele decreto ele já era inconstitucional pelas leis que vieram posteriormente, inclusive pela lei de parcelamento solo. Tá? Então, que não poderia mais existir. Então, é um absurdo a gente falar, mas eu tenho uma instrução normativa e uma nota técnica do INCRA, me desculpe o INCRA aí, que revoga um decreto federal por se entender que ele é inconstitucional. Então, a gente, né, nós jurídicos aí de empreendedoras, o que a gente prega e o que a gente entende como concebível e como legal é que eu posso ter sítio, sim, em fração mínima de parcelamento. Eu tenho um decreto federal que regulamenta o Estatuto da Terra que fala que eu posso ter sítios, tá? Então, é importante esses conceitos e aí eu poderia falar que o dia inteiro desse contexto legal e dessa polêmica e legislativa, mas aí é que está o imbróglio. É decorrente dessa existência de uma regra, de uma revogação de uma regra, de uma explicação de uma revogação que gerou esse panorama que a gente tem hoje. E essa nota técnica esclarecedora do INCRA, ela falou assim, olha, agora o INCRA ele vai ser mero cadastrador de gleba rural. Eu tenho agora um sistema nacional de cadastro de imóvel rural, que era o que a instrução normativa 82 trazia, e agora eu vou cadastrar as glebas rurais no meu CIGEF aqui, e o município que cuide aí, se ele quiser fazer parcelamento rural em zona rural. Então, município, você, dentro da competência constitucional, você que vai resolver. Você que vai resolver. Tá? Então, hoje, dentro da legislação, como que a gente trabalha? Primeiramente, quando a gente vai fazer um diagnóstico para chacreamento rural, a legislação rural naquele município, a legislação de parcelamento rural naquele município, não que há... É muito raro, né? Que é muito raro. É muito novo isso. Tudo muito e muitas vezes os municípios faziam meio no copia e cola de outros municípios aí, e tem regra nova, tem regra lá de 1970. Então, assim... E mistura muito, para o município, como o estudo é muito novo, eles misturam muito o rural com o urbano.
Então, aí é que a gente tem vivenciado, né? Que é o tanto que é importante a gente, que viramos, tipo, que estudiosos disso, auxiliar o próprio município na estruturação desse negócio, para dar segurança para o município e para o empreendedor. Gente, assim, e vocês estão falando, e eu fico refletindo, né? Assim, a minha natureza é uma natureza de venda. E a natureza de venda, ela quer que as coisas sejam feitas de forma muito rápida. Sim. Assim, o senso de urgência está muito ligado ao perfil do comercial. E o que eu percebo na grande maioria dos loteadores é que existe esse senso de urgência também muito grande e que quer que as coisas sejam resolvidas muito rápida. Mas os cuidados que vocês estão levantando são extremamente importantes, cara, porque, cara, nem o passado que você está colocando, nem o passado é certo no Brasil, né? Não. Nem o passado. Pô, tinha uma normativa que estabelecia um negócio. Aí daqui a pouco, não. Ela tinha, mas ela não valia nada, não. Poxa vida, realmente tem que gastar um pouco de mais de tutano e um pouco mais de paciência para investigar muito bem antes de tomar uma decisão, né? E tomar a decisão, fazer da maneira correta. Aí, aquela frase, fazer chacreamento rural é fácil... vamos pensar direitinho, né? Vamos pensar direitinho. É sensível, né? Igual eu falei, é sensível, é delicado, tem que ter cautela, tem que ter estudo. Como todo negócio. Como todo negócio, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter início, meio e fim, e bem estruturado. Mas eu falo muito lá no escritório, Graciela, quando eles vêm com o empreendedor vem com a conversa, vou fazer um chacreamento rural, então não vou nem precisar de você, Raquel. Vou nem precisar de urbanista, vou precisar de ninguém, não. Eu vou lá, vou dividir e tal, as minhas glebas no INCRA, levo o registro e tal. Beleza, você pode fazer isso tranquilamente. Agora, se você vai encapsular isso dentro do empreendimento, então vem para cá, que talvez seja até mais cuidadoso o estudo e a aprovação disso do que um de um loteamento. Porque o loteamento tem regra clara, tá? Regra federal, regra municipal, regra estadual. E quando a regra está clara, fica mais fácil de você discutir, né? Então, eu acho que essa falta de clareza na informação é que nos requer mais cuidado, né? Para estruturar. E a gente não fala só de legislação, não, né? Que o próprio... Você falou um ponto aí, que o empreendedor acha que ele não precisa nem de um urbanista, né, para desenvolver nesse plano. E é um projeto muito diferente, porque para ele trazer um bom resultado, do ponto de vista urbanístico, ele precisa ser muito bem concebido, né? Porque você está falando que você está trocando 20 lotes urbanos por uma gleba. Né? Então, como viabilizar esse negócio economicamente? E a viabilidade econômica de um negócio urbanístico, né, de um parcelamento do solo, seja urbano e rural, ele começa do bom desenvolvimento de um projeto. Um bom projeto, ele vai te dar um bom aproveitamento de glebas a serem comercializadas, né? E glebas que tenham interesse para o comprador, né, Dene? Que a gente sabe que tem cliente para tudo. E num chacreamento... Isso é mais, vou usar a mesma palavra da Raquel, é mais sensível. A qualidade das glebas, da área vendável, né? Então, você tem um grande desafio do ponto de vista urbanístico para que te traga um bom resultado, né, de aproveitamento e que dê para vocês da área de vendas e de marketing um produto que realmente vai encher os olhos do cliente. O que vai fazer o cara sair de um lote de 1.000 e ir para uma gleba de 20 mil metros? É o que você falou lá, né? O projeto em São Paulo que você está estudando é o clube. Mas será que só o clube? A gente sabe que não é o clube só que faz um negócio dar certo, né? Então, esse ponto de enxergarmos que o parcelamento do solo, ele também depende de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento, assim como o parcelamento urbano. Eu acho que essa é a grande sacada desse negócio. Eu acho que dá para a gente fazer com uma agilidade maior, Dene, como isso sempre foi colocado, né, Kel, pelo mercado. É lógico que ele, do ponto de vista de aprovação,
Eu acho que a gente consegue dar mais agilidade do que um loteamento urbano, realmente. E essa agilidade vai vir muito desse planejamento e dessa estruturação, que vai começar lá no iniciozinho, a hora que você receber essa fazenda. Porque um problema que a gente tem muito dessas áreas rurais, né, Kel, é que normalmente elas carregam problemas na propriedade. E que é aí que começa o desenvolvimento do nosso projeto, né? É na regularização desse imóvel. E aí, como você vai passar lá pelo INCRA, vai passar pelo cartório, se esse imóvel não tiver muito estruturadinho, né, juridicamente falando, a gente também não vai conseguir seguir. Né? Esse Então, é o primeiro passo. São vários detalhes que existem para que esse negócio realmente seja um negócio de sucesso. Agora eu vou entrar talvez numa coisa muito polêmica aqui, mas sem dar resposta certa nenhuma. Mas quando a Graciela fala assim, da preparação do produto, do pensamento do produto, o que me vem em mente aqui, Dani, é o seguinte. A gente tem que pensar muito que impacto esse produto vai dar para a região. E isso, dependendo do impacto, vai galgar para um tipo até de um licenciamento ambiental, que pode ser o caso. E gente, o licenciamento ambiental, ele existe para qualquer negócio. O fazendeiro, que tem uma grande fazenda, que mexe com gado ou com plantio, ele não tem que licenciar determinadas estruturas dentro da propriedade dele. Ele pode pegar a água lá do córrego sem ter uma devida autorização, então não é diferente, né? E vai depender caso a caso. A complexidade desse possível licenciamento vai depender da sua propriedade. Aí vai entrar a escolha do terreno. O que o nosso guru sempre falou, Dani? Tudo começa com a localização. Eu tô tentando achar o histórico aqui para dar os créditos devidos. Não estou achando, que é uma lástima. Mas eu acompanhei na ADIT um caso do desenvolvimento de um chacreamento que foi todo inspirado num conceito que os empreendedores conheceram, os terrenistas junto com os empreendedores conheceram, que é o desenvolvimento de comunidades que eles mesmos desenvolvem o plantio deles, né? Assim, sustentável, né? Sustentável. Então, que é o que a Gra está colocando, gente, eu quero reforçar isso, né? O desenvolvimento de um produto, ele tem que partir originalmente do estudo de público-alvo para entender se o produto faz sentido, porque não adianta nada. Assim, é possível fazer o chacreamento, o município tem legislação adequada para isso, e eu consigo desenvolvê-lo, né? Beleza, mas para que público? Né? Que tipo de conceito vai ser desenvolvido? Esse conceito conversa com esse público-alvo? Então, tem que originar deste passo, para daí efetivamente fazer o desenvolvimento de produto. Não basta simplesmente tem uma fazenda, eu vou fazer um chacreamento e ele vai ser um sucesso. E aquele negócio, não tem licenciamento, não tem, é muito mais fácil por conta disso. Não, depende do que você vai implantar. Das características específicas. Do impacto. Então, às vezes você vai ter um licenciamento ambiental, às vezes você vai ter uma dispensa, às vezes você vai ter que tirar autorizações específicas para determinada atividade, né? Uma outorga de água, igual a Graciela falou, ou um trespasse de um córrego, enfim. Mas você está levantando isso porque existem empreendedores que entendem que não haveria necessidade de passar pelo licenciamento ambiental. Sim. E aí é isso que a gente está falando, não é a complexidade de ter uma licença, uma LI, uma licença de instalação do empreendimento. É analisar, entrar para dentro do terreno, entender as características locacionais dela, do ponto de vista de caracterização, né? O que tem dentro dessa fazenda, e isso pode ser que remeta a algum tipo de licenciamento. Né? Então, que é o que é feito em qualquer negócio, como a gente colocou. Então, tem que ter esse cuidado. Porque aí, se você começa a fechar os olhos para esse tipo de situação, é que a gente pode ter problema com o chacreamento. Os problemas existem se você não enxergar a forma correta de estruturar aquilo aí. Eu acho que tem um desconhecimento muito grande sobre isso aqui que a gente está falando, sabe? Demais. Eu vejo isso muito. Porque no escritório eu falo, vai fazer chacreamento? Cuidado. Cuidado por quê, Raquel? Eu falei,
Cuidado por causa desse tanto de coisa aqui, desse tanto de cuidado que tem que ter. Ah, não, mas isso aí é coisa fácil. Não, não é bem assim. Vamos sentar, na hora que você quiser desenvolver, vamos sentar, vamos estudar, vamos montar uma equipe multidisciplinar e vamos estudar isso com cuidado, com carinho, para fazer uma coisa que dê uma segurança jurídica, apesar de no Brasil não ter, mas que dê um pouco mais de segurança jurídica, porque o problema vem, não é no primeiro ano, não é no segundo ano, não. O problema vem depois de 5, 10 anos. Às vezes está lá em operação, o empreendedor já até saiu e aí o problema vai cair no colo do cliente. Então, eu acho que essa é a preocupação que o empreendedor tem que ter a hora que ele for pensar em fazer isso. Eu acho que assim, a gente está aqui nessa jornada do loteamento, então a gente não poderia deixar de falar desse tema, porque é um produto que está sendo feito, é um produto que tem um apelo, que tem uma demanda. Mas é um produto como outro qualquer, é um produto para ser passado por todas as etapas, por todos os profissionais que atuam nessa área de empreendimento imobiliário. Né? Mas eu acho que ele vem para fechar ali, compor, né? Porque a gente tem muito, né, Dani, áreas muito interessantes e que não estão dentro do perímetro urbano de um município. E o que fazer com isso? Não, e tem demanda de mercado, né? Também. Existe demanda de mercado. Eu tive uma reunião essa semana e eu não me recordo, assim, por que a gente entrou nesse contexto, mas a pessoa falou assim, mas em Minas, em Belo Horizonte especificamente, assim, tem muita segunda moradia? Eu falei, cara, tem demais. E tá cada dia mais. Cada dia mais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, lembrei, é um loteador super, assim, um cara do bem demais, lá de Fortaleza. Eu falei, cara, porque não tem praia. Nós não temos praia. Então, já que nós não temos praia, qual que é a nossa praia? É o sítiozinho. A gente chama de sítiozinho que não é nessa característica de 2 hectares. Sítiozinho eu tenho um lugar que eu saio da cidade e tenho um descanso, né? Com verde, com uma característica menos urbana. Não quer dizer que seja totalmente rural. Assim, e cada vez isso cresce mais. E existe... A pandemia reforçou. Reforçou demais. E o mineiro, eu posso falar aqui da cultura mineira, tem muito essa coisa de criar gado, de fazer um plantio, mesmo seja uma coisa muito pequenininha, mas que remeta essas coisas das raízes, né? Então, a gente tem muita região bonita, né, Dani, em Minas. As serras, então eu acho que isso dá um charme para a nossa localidade aí. E aí o chacreamento ele se encaixa muito bem com isso, né? A gente pode continuar aí, né, contemplando a natureza e em regiões muito bonitas e dando um outro uso para essas áreas, né? E eu acho que isso a gente ajuda, inclusive, o município. A regularização da implantação desses empreendimentos rurais agrega valor para o município, por mais que o município talvez vai ter lá as suas dúvidas se ele quer isso mesmo, porque vem a polêmica, mais uma vez, da contribuição do imposto, né? Porque no caso dos empreendimentos rurais, a gente não contribui com o IPTU, né? Porque a gente paga um imposto federal, mas a gente ocupa aquela área, a gente impede uma ocupação desordenada, as invasões, traz um uso diferenciado. É uma continuidade da expansão das cidades, mesmo dentro da zona rural do município. E é interessante, você trouxe aqui o aspecto mineiro. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um regramento do Tribunal de Justiça, o provimento 93, que ele admite condomínio em área rural. Tá? E aí vem algumas pessoas sabem dessa informação, mais a gente advogado aqui de Minas Gerais, a gente tem esse conhecimento, e falam, não, mas vocês são inovadores, aqui pode ter condomínio em área rural. Tá, pode, obedecendo fração mínima de parcelamento, com um contexto rural, coisa tudo. A gente pode fazer isso em formato de condomínio, de copropriedade. Mas isso não quer dizer que eu estou fazendo um condomínio fechado em área rural. Não, são coisas diferentes, né? Então, é você ter essas mesmas regras que a gente falou, mas encapsular isso dentro de um formato jurídico de condomínio. Então, assim, a gente inovou aqui em Minas Gerais,
só para formatação mesmo, para uma forma de administração, uma forma de conceito jurídico de propriedade só. Mais nada. Tá? Ou seja, vamos passar a régua? Ou seja, tem que tomar muito cuidado. É isso. A mensagem é essa. Tem que tomar muito cuidado. Não vai com muita sede ao pote, que o negócio não é simples. Não vai sem entender aonde você está pisando. Né? Legal. Gra, quem quiser te achar, como é que te acha? Me acha... Facebook? Nem Instagram. Não tem Instagram? Não tenho Instagram. Meu Deus. Não tenho LinkedIn. Parece que eu tô em outro mundo, né? Mas me acha. Gente, sinal de fumaça. Não sinal de fumaça pra Gra, tá? Quem quiser contato, eu tô só por aí. Não, lógico. Tem meu e-mail, tem o meu telefone. E eu tô por aqui, gente. Quem quiser achar a Gra, então, vai nas redes sociais da Raquel Barcelos ou vai nas redes sociais da Lotinete, que eu passo o contato da Gra. Tá? Porque quem quiser, ela vai ter uma maravilhosa gestora aí no empreendimento. E a gente tá sempre junto, né? Eu, Dani, ela, a gente tá lá sempre trabalhando junto. Tá sempre se esbarrando e a gente gosta dessa cachaça. Complementando, né? E complementando um pouquinho de cada conhecimento. É muito bom. Legal. Então, pessoal, eu queria encerrar. Mais alguma coisa? Então, só para reforçar, vou reforçar o meu contato para reforçar o contato da Graciela. Porque foi tão difícil trazê-la aqui que eu não vou deixar passar essa não. Eu vou criar um novo Instagram. Eu tinha um Instagram, só que o meu foi invadido, e aí eu fiquei assim, não, deixa eu ficar um pouquinho fora do negócio, até passar. Refrescar, né? Mas eu vou deixar o Instagram do escritório, que é @barcelos.advogados, então quem quiser contato com a Graciela, pode fazer por lá, que eu vou ter o maior prazer de passar contato. E se a Graciela fizer antes da edição dessa jornada, a gente já coloca na edição. Fechado? Combinado? Combinado. Tá bom. Pessoal, então, eu queria agradecer muito a Graciela por ter vindo mesmo. Foi difícil mesmo trazê-la aqui, mas obrigado por você ter vindo, por ter contribuído com a Jornada do Loteamento. Foi super importante. E você sabe que as portas estão abertas. No momento que você quiser, essa mesa aqui é sua. Tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz desde o primeiro momento que a Raquel me procurou. Mas como eu brinquei com ela, eu gosto de ficar mais nos bastidores. Mas eu não podia recusar realmente esse convite de sentar à mesa com vocês e bater papo de uma coisa que a gente gosta tanto, né? A gente faz isso até numa mesa de bar, porque não fazermos aqui, né? E foi muito gostoso e vamos continuar junto aí. Os desafios são muitos, cada dia uma novidade, né? E eu realmente amo o que eu faço. Quanto mais difícil, quanto mais dificuldade, quanto mais aprendizado, eu acho que é muito gostoso tudo isso. E quando a gente faz com amor, né? As coisas acontecem e dão certo. Então, obrigada mesmo. Obrigada, Kel. Obrigada, Dani. Valeu. E até a próxima. Pessoal, até a próxima. Valeu. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.